E Sérgio Moro, senador do União Brasil pelo Paraná, falou pela primeira vez na tribuna. A estreia não foi das mais amigáveis, aliás, foi uma grande grosseria o que fez o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, que ainda acusou o Sérgio Moro de corrupção. Me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula e, portanto, isso também precisa ser avaliado, precisa ser escaneado, porque esse tipo de prática do judiciário nunca mais esse país pode viver, porque isso levou a essa aventura autoritária, essa tentativa de golpe que nós vimos no dia 8 de janeiro. Moro se defendeu em seguida. Não, eu repudio as suas palavras, desculpe, senador. Peço à mesa, inclusive, que o senador aqui está quase me acusando de corrupção. Quem gerou esses problemas todos foi a corrupção do seu partido, senador, desculpe. E nós combatemos essa corrupção. Peço que seja tratado com urbanidade aqui nessa tribuna e não de maneira inapropriada, ferindo, inclusive, o regimento, as palavras aqui do nosso senador. Cris, vou usar um termo que o Augusto usa bastante aqui, é o faroeste à brasileira, né? Um juiz, ex-juiz agora, né? Acusado de corrupção na tribuna do Senado. Primeira pergunta que me ocorre, Paula, será que Rogério Carvalho é um dos 31 senadores que assinaram o pedido de CPI do 8 de janeiro? Porque ele estava alegando ali, né? Golpe, 8 de janeiro. Eles são os defensores da democracia, né? A resposta é não, porque a gente sabe que nenhum petista, 0 petistas e 0 apoiadores do PT assinaram. Eles não querem a verdade. Então tá aí só jogando para a plateia dele. Eu vou emendar esse comentário com um comentário sobre a história do Sérgio Cabral, que eu acabei não comentando, mas eu puxei aqui sobre o acordo de delação premiada que o Sérgio Cabral fez. Depois não foi aceito lá no STF. 900 páginas. Em 900 páginas, ele revelou os esquemas de corrupção construídos e mantidos por ele durante os 8 anos em que comandou o estado do Rio de Janeiro. Preso desde, isso aqui a matéria é antiga, né? Mas preso desde 2016 e condenado a 342 anos, na época era só isso, porque depois passou dos 400 anos, o homem que foi eleito em 2009 como um dos 100 brasileiros mais influentes e que tinha pretensões ao cargo de presidente da República, hoje tenta apenas conseguir cumprir sua pena em casa. Cabral foi ouvido cerca de 10 vezes, entre setembro e dezembro de 2019, por 2 delegados da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Agora eu vou tentar fazer, eu não sou boa atriz, mas eu vou tentar fazer a carinha de ódio dele. Será que esses fascistas de direita, esses 2 delegados da Polícia Federal, são os anticristos? 10 vezes eles ficaram ouvindo, preencheram 900 páginas de delações, mas são anticristos. Faça meu favor, né? É muito teatro. Cris, foi bem aí, hein? Gostei. Foi bem? Foi ótima. Diga lá, Ana. Olha, Paula, amanhã, essa semana, eu vou fechar a minha trilogia aí sobre o comunismo na nossa revista Oeste. E é impressionante, um dos pontos assim que faz parte do DNA de comunista, que é o que o PT é. O PT não é socialista, não tem nada de socialista, é comunista. Foro de São Paulo, fica sentadinho no sofá com um ditador comunista sanguinário. Reescrever a história. Vamos apagar o que aconteceu, vamos reescrever a história e vamos repetir 1000 vezes até que ela vire verdade. Então, é o que o Augusto sempre fala, faroeste à brasileira, e eles vão ficar repetindo que a Lava Jato isso, que a Lava Jato foi fascista, que a Lava Jato foi isso, foi aquilo, prendeu inocentes, só estávamos governando os estados, governando o Brasil, governando a Petrobras. Olha, a Petrobras, o esquema de corrupção da Petrobras, que a Lava Jato colocou aí no radar do mundo inteiro, foi o esquema de corrupção, o maior esquema de corrupção de qualquer democracia da história do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Agora, sobre esse senador,
a nossa audiência maravilhosa, façam uma pesquisa aí. Quem disse isso? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. E vocês vão entender por que o petista usa essa premissa, porque ela vem exatamente de comunistas. Diga lá, Silvio. Olha, Paula, bom, só para a gente arrematar em relação ao Sérgio Moro, ele, num dado momento ali, ele responde a esse senador de Sergipe, senador, inclusive, foi condenado por improbidade, tá? É importante lembrar disso, quando foi secretário de Saúde de Sergipe. Mas o ponto é o seguinte, o Sérgio Moro, não sei se ele não estava à vontade ali no figurino de senador, na tribuna do Senado, mas ele precisa responder com mais veemência, de forma mais assertiva a essa bancada do PT e seus satélites, que seguramente vão tentar constrangê-lo num revanchismo explícito, e não há outro nome, durante 8 anos. Então, ou ele se prepara para ser assertivo e rebater esse tipo de comentário que parte de um parlamentar condenado por improbidade e que pertence a um partido que realizou no Brasil o maior escândalo e o maior propinoduto de corrupção da história. Ou ele diz isso com todas as letras, ou então ele vai se dar mal, porque isso é tática, tem método aí em constrangê-lo durante 8 anos. Isso é revanchismo. Agora é responsável pelo golpe, a Lava Jato. É ladrão. Como é que um ladrão pode falar nesse tom com um juiz que prendeu uma quadrilha? Desbaratou o maior esquema corrupto da história e do qual fez parte o senador. É o mesmo senador que ficava aí contando mentiras na CPI da pandemia e agora está aí defendendo o ladrão como se não fosse um deles. É tudo bem, ladrão também, há solidariedade, né, entre criminosos. Agora não precisa ser explícito assim, não precisa chegar a esse ponto. O senador Rogério Carvalho não precisa mostrar que é tão fiel à quadrilha.